Fala, minha família tricolor! Você está no Bastidores Tricolor. Aqui tem notícia todo dia e opiniões, sem massagem para dirigente e jogador, aqui é raiz. No vídeo de hoje veremos sobre um rumor que vem rolando sobre o Coronado no São Paulo. Será que o São Paulo é capaz de fazer esta merda com o torcedor? Também trago novidade sobre um zagueiro que está sendo sondado para compor a zaga do nosso time. Ainda trago novidade sobre a reforma do Morumbi. Acompanhe conosco a seguir os comentários e notícias trazidas pelo saudoso Nicola, do canal do Nicola, e dos São Paulinos Arnaldo e Tirone. Fique com o vídeo. Mas e o Coronado no São Paulo, hein, Arnaldo? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Imagina, Deus. jogador sem intensidade. Tá A bom. informação que eu tenho é que o Crespo não quer mais nenhum jogador acima de 30 anos. Ah, mesmo? Tá bom também, né? Então aí, exato. Aí quero ver como é que vai contratar alguém, né? Ele não quer, ele fala, é verdade? É uma informação interessante, hein? Não dá, só tem o time, né? O time é muito velho já, né? Por que o John não veio pro São Paulo mesmo? Perguntando o Elton Araújo. Não deu, não tinha grana. Exatamente Exato. isso. A galera ficou ouriçada aqui com a sua informação que o Crespo não quer jogadores acima de 30 anos. Alguém falou, pô, já é um bom motivo para elogiar o Crespo. Eu também acho. Mas é assim, não, e o São Paulo só tá contratando. O São Paulo contratou para esse ano só jogador de 30 anos. O que não tem 30 vai fazer 30 esse ano, que é o Enzo Dias. Cedric tem, o Oscar tem, o Wendel tem, o Dineno vai fazer 30, né? Então essa é a questão. A questão não é só não querer. Talvez o time não tenha condição de contratar jogadores com a idade auge, como o Botafogo tem, como o Palmeiras tem, né? E tudo mais, né? Mas pode contratar um jogador pior, mais novo. Isso sim. Pior, tipo, não, de segunda divisão, né? De Série B. E pior, que eu tô falando tecnicamente, né? Não é pior. Não tô. Sim. E acho que, enfim, é o que é, né? Não acho... Se essa é a ideia do Crespo, rejuvenescer o elenco, que eu acho uma boa ideia, me parece, tudo bem, né? Jandrei até dezembro será um sentimento, um sofrimento só, diz aqui o Maurício Mascarenhas. Sim, ele tem contrato até lá. O Celino falou aqui, sem dinheiro só sobra os trintões. Mais ou menos é isso que tem acontecido, né? Mas o que você ia falar? Uma outra coisa? Não. É só isso, né? Eu acho que o São Paulo lá se reapresentou, tá treinando, o time ainda não está completo, o Marcos Antônio e o Oscar estão treinando normal, o Lucas e o Ferreirinha estão próximos de retornar, mas tem, por exemplo, foi tentar fazer um coletivo lá, você não tem hoje 22 jogadores de linha para fazer titular contra reserva, não tem. Situação, hein? Que beleza. Tem que contar com os meninos da base. Cardoso, São Paulo precisa estar no próximo Mundial, não precisamente para tentar ganhar, mas sim pela grana. Ganhar Libertadores, né? Precisa ganhar Libertadores para isso. Você sabe que eu sou um pouco mais pessimista normalmente, mas eu não há nenhum sinal que fala, pô, acho que sim, acho que São Paulo pode ser campeão da Libertadores, nem esse ano. Sem investir no time de futebol, como está fazendo. Jeito. Exatamente. Aliás, sobre isso, sobre investir, sobre futuro, uma coisa que passou meio despercebida, que foi a renovação lá com a Live Nation, que é até 2031. Bom, esse negócio enterra essa história de reforma do Morumbi, né? Não vai ter. Os caras vão fazer show. Pode esquecer. Não, é porque todo mundo deixa esse assunto meio suspenso. Não, veja bem, se tiver... a obra lá do Piscinão, do Córrego, Antoninho, é só pro clube social, né? O prefeito outro dia falou lá pro Sombra, eu acho. Não tem nada a ver com o estádio e tal. Pode esquecer. Então, mas concorda que é conveniente a diretoria deixar esse negócio meio como se fosse uma expectativa? Sim, essa é mais uma das verdades pela metade, né? Que a gente vem ouvindo aí. A história do estádio é mais uma. Não, veja bem, pode ser, tarará. Não vai ser. Estádio do Centenário. Centenário. Pois é, família. Crespo se mostrando bem sensato nesse início de gestão de elenco, hein? Visão futurística e investir em jogadores mais novos. E o que você acha sobre isso? Comente! E sobre a reforma do Morumbi, hein? Que piada é essa diretoria nossa, viu? É merda atrás de merda, se juntar todos os dirigentes não dá um que preste. Enfim, vamos seguindo com o vídeo. Confira a seguir novidades que o Nicola traz sobre uma sondagem para a nossa zaga. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem é que o tricolor busca para a zaga? Você sabe que o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, foi de fato devolvido ao Sassuolo. Tratativas com o clube italiano foram encerradas. A partir daí, o São Paulo vai buscar alternativas no mercado. Naquele perfil que você já sabe, de jogador que chega de graça, sem custo alto. Separei alguns nomes que têm sido especulados no tricolor.
primeiro deles, Medina, brasileiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária. Ele foi revelado no próprio time de Araraquara, embora já tenha sido emprestado em outros tempos para o Valladolid da Espanha e também para o Taubaté. É titular absoluto do time na Série B do Campeonato Brasileiro e esse nome chegou ao São Paulo por meio de uma sugestão do Juliano Bertolucci, empresário próximo ao presidente Júlio Casares. O filho dele é dono da Ferroviária. Se o São Paulo quiser, não se trata de uma negociação difícil. O atleta tem 23 anos de idade, 26 jogos e 1 gol na atual temporada. Na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo em 2021, ele havia sugerido Adonis Frias, zagueiro argentino, hoje com 26 anos de idade, 27, perdão. Esse nome praticamente inviável, o atleta que pertence ao León do México, tem contrato longo por lá e, embora tenha sido expulso dos 2 últimos jogos que participou, haveria a necessidade de uma compra dos direitos econômicos, algo que o São Paulo hoje não é capaz. Quero falar também sobre Luizão, você lembra dele? Atleta revelado na base do São Paulo, saiu pela porta dos fundos para jogar no West Ham. Jogar foi tudo que ele não conseguiu no time principal, nenhuma aparição. Teve de se contentar com jogos no Sub-21 e também com um empréstimo por um pequeno time da Polônia, onde mais uma vez não conseguiu jogar. Acho difícil imaginar que o Luizão possa ser reforço para a zaga tricolor. Muitos São Paulinos perguntam se o Matheus Belém, que está de volta do empréstimo, não seria uma alternativa. Só para lembrar que o Belém foi para a Chapecoense, que joga a Série B e por lá não fez nem sequer um único jogo. Eu imagino que alguém que não tenha conseguido jogar num time catarinense, no estadual e na Série B, possa ser a solução para o São Paulo. Você, torcedor tricolor, quem gostaria de ver jogando como zagueiro? É importante lembrar que não dá para sonhar com nomes muito caros, beleza? Possibilidades, né, Van, de usos da base nessa temporada. Base no radar, quem pode ganhar chance com Crespo em 2025? A gente tem esse nome a nome aí pra gente fazer uma lista e também a gente pontuar quem a gente acha que pode ganhar mais espaço. Começando pelos goleiros, Yang e o Leandro, pra mim, isso, enfim, eu já falo já há um tempo, não é uma posição incoerente. Acho que os dois deveriam já ter sido utilizados, pelo menos um deles, né, o Yang, que é o cara que tá esperando mais tempo. Mas eles nunca vão ser usados até que o Jandrei cumpra o seu contrato no São Paulo, porque ele foi contratado e teve o contrato renovado até o fim de 26 para ser o segundo goleiro. E hoje ele não ganha pouco, ele não ganha salário de reserva. Inclusive, até, né, se for puxar esse levantamento, eu duvido que tenha algum goleiro reserva na Série A que hoje ganha assim, menos que o Jandrei, né? Então, ele é um jogador que ele foi contratado, entre aspas, para ser o porto seguro, quando a gente não tem o Rafael. E ele não é esse porto seguro. Então, para mim, é a pior relação custo-benefício que a gente tem hoje no elenco. Né, para mim, você tira espaço da base. O Yang, se eu fosse empresário dele, talvez eu já estaria bastante impaciente. A gente estava até brincando aqui, né, em 2021, quando o Crespo era técnico, ele já era terceiro goleiro, e aí ele volta, ele continua terceiro goleiro e nunca estreou pelo São Paulo. A gente não sabe mais qual que é o nível de atuação do Yang, porque ele foi bem no Sub-17, aí no 20 ele fez 12, 13 partidas e já foi profissional. E aí, desde então, ele não pisou mais em campo. A gente não tem mais, assim, ele não joga um jogo profissional sei lá, 3 temporadas, salvo engano. Então, eu acho que é bastante preocupante isso, né? E aí tem o caso do Leandro também, que a gente comentou, tá em fim de contrato, não foi procurado, para mim valeria renovar e dar um empréstimo para ele de repente, mas eu acho que esse uso de goleiros para começar, Van, acho que nunca vai ser possível tendo o Jandrei no plantel. Concordo. Não dá, né, cara? Eu falo, é muito contraditório certas coisas que acontecem no São Paulo, mas eu realmente usaria o Yang e o Leandro, e eu relembro, é o que o Crespo fazia em 2021, ele colocava o Lucas Perry para jogar alguns jogos. Então, eu acho que é muito importante. A ordem aí, eu sinceramente não posso opinar, né, em relação ao qual deles. O Leandro, aliás, a gente tá nessa dúvida da permanência dele, enfim, né? Mas eu acho que poderiam ser testados, né? Não tem como. E o ideal seria o Campeonato Paulista, mas enfim, passou, né? Seria a chance deles serem usados. E aí, na direita, aí sim, acho que já entra um debate mais forte, né, Pri, dessa utilização, porque hoje, com a saída do Igor Vinícius, a gente tem 2 nomes na sucessão, né, Felisberto, que tem 18 anos, seleção de base, e o Mike, que tem, assim, 20 anos, né, já é um cara mais pronto, entre aspas, de base, e que fez uma grande copinha que já tá no radar. Acho que os dois tendem a ganhar espaço na temporada, mas o Mike, pra mim, tem que furar a fila, entre aspas, pra ganhar esse tempo de jogo, até por já ter 20 anos, né? Então, acho ele um jogador preparado. Eu, assim, vejo muito a base e vi muito Felisberto desde que ele tinha 16 anos, né? Ele sempre mostrou muita maturidade, né, em campo. Então, é um cara que sempre mostrou muita lucidez, né, em campo, posicionamento e tudo mais. O Mike... Eu tinha uma visão do Mike no Sub-17, que eu achava o Mike meio, assim, peladeiro, sabe? Um cara que era um cara que partia muito no individual e tal, mas isso é bom. Acho que isso falta na base, não é num sentido ruim falar que o cara é peladeiro. É um cara que tinha um pouco da característica futebol de rua, sabe? Aquela coisa que faz parte do nosso DNA como um todo, DNA brasileiro. Então o Mike, pra mim, é um cara mais ousado. Mas a copinha dele, ele mostrou uma leitura tática defensiva
fantástico. O jogo dele, né, que é o jogo que o Rian faz os 2 de pênalti, né, que foi contra o Criciúma, salvo engano, que o São Paulo tava perdendo o jogo. Cara, o Mike colocou no bolso aquele jogo. Ele vinha buscar a bola em todos os cantos do campo, né, lá em Jaú. Então ele fez uma atuação fantástica. Ele foi, assim, muito bem. Acho que o Mike já estaria pronto para ganhar o espaço. E aí, para quem pergunta também, a gente transmitiu, né, o jogo aí da quarta-feira do Sub-20. Ele saiu machucado, a gente tá indo em busca de maiores informações, mas pelo que a gente tem aqui de informação inicial, ele teve uma lesão muscular na coxa direita e ontem já começou o seu tratamento no Refis, né? Então não deve tirar ele por muito tempo. É uma pena porque é logo no começo do Crespo, ele já poderia, né, tirar uma impressão inicial e aí ele tem essa situação muscular. Mas eu acho que o Mike é um cara que eu vejo já como pronto para assumir essa posição, Pri. Eu acho que vai muito também da necessidade do profissional, né? Por isso que eu acho que essa posição é até curioso de falar, porque é a posição que dos meninos que começaram a treinar no profissional é a posição que menos se jogou, né? Os outros meninos entraram muito mais, até porque eu acho que, cara, não sei se é correto falar isso, mas não levem muito ao extremo, mas é um pouco mais fácil, entre aspas, né? A posição, por exemplo, do Ferreira, todas as posições, para mim, mais ofensivas, elas são um pouco mais fáceis porque elas envolvem menos responsabilidade no resultado direto. Porque às vezes você pode não ajudar lá na frente, mas se você prejudicar lá atrás, é muito pior, pensando na paciência para se formar e tudo mais. Fez sentido o que eu falei? Não tô falando que é mais fácil, ao mesmo tempo que eu não sei usar outra palavra. Então, acho que vai muito disso, desse maior cuidado, maior responsabilidade de cuidar de todo um setor, principalmente nesse estilo de jogo do Zubeldia, todo um lado de um campo fica ali nas suas costas, enfim. Mas eu concordo, assim, que o Mike, ele passa um pouco o Felisberto, por mais que o Felisberto esteja esperando mais tempo, como você falou, né? Mas eu acho que ele tem um pouco mais de... Demonstrou um futebol recentemente melhor, o torcedor quer muito ver ele jogar, tem essa fatalidade da lesão. Com certeza, o que a gente vê aqui conversando com pessoas, é que com certeza é uma lesão. Ele já está tratando, enfim, a gente não sabe exatamente o resultado do exame, mas neste momento, se tivesse jogo amanhã, o Mike não teria condição de jogar, né? O fato é que tem bastante tempo ainda para os próximos jogos e nem acho que ele vai entrar já no comecinho, né? Vai ser um processo ali, tomara que não tão longo que nem está sendo até agora, que a gente está em junho, e o Gabriel caiu? Não sei. A gente está em junho e ele foi pouco relacionado, enfim. Então, assim, eu acho que o Mike passa um pouquinho o Felisberto e é um jogador que merece permanecer sendo relacionado e ter mais oportunidades, talvez em jogos mais fáceis e, se precisar, também nos jogos mais difíceis, né? Eu acho que foi num debate que a gente teve com o Renan aqui recentemente, né? Eu falei sobre essa paciência, sobre os jogos difíceis, e ele falou uma coisa que até mudou minha opinião, que, cara, tem que estar pronto para quando precisar, que foi o que aconteceu com o Ferreira, por exemplo, que para mim, por exemplo, é muito mais jogador que o Matheus Alves. Ele entrou não é furada, porque os adversários da Libertadores eram fáceis, mas é um peso, né? Fora de casa, Libertadores, enfim, ambiente diferente e tal, e aí você entra e faz gol. Então, acho que tem essa diferença para ele, né?